Na nova terra em que habita a justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para a vida, amor, alegria e aprendizado eternos em sua presença. Pois aqui o próprio Deus habitará com o seu povo e o sofrimento e a morte terão passado. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Todas as coisas, animadas e inanimadas, declararão que Deus é amor e Ele reinará para todo o sempre. Amém. Almejamos que isso logo aconteça e para sempre estaremos com o nosso Senhor. Este é o tema do Nisto Cremos de hoje, que começa agora. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Como vai? Estamos chegando ao nosso último episódio, o último capítulo do Nisto Cremos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este último encontro que teremos já há 28 semanas, há 28 episódios, há 28 capítulos deste maravilhoso programa de estudos da Palavra de Deus. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, Adventistas Rio, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no Instagram, por favor, nos siga nas redes sociais, pr.emanuel Gonçalves. Muito bem, chegamos à sexta doutrina, última, a doutrina dos últimos dias, né? A escatologia e também a última crença, a 28ª, e hoje nós vamos falar sobre a nova terra. Isso mesmo, mas antes eu vou pedir a sua atenção nesse momento tão especial do estudo da Palavra de Deus, para que você, onde estiver, se puder, feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai querido, chegamos à última crença, na última doutrina das Sagradas Escrituras. Estamos agradecidos pelo privilégio de sermos instrumentos em Tuas mãos. Abençoe nosso amigo internauta, nossa irmã que está nos assistindo, nos ouvindo, que nos dê o Teu Espírito para que possamos compreender a Tua inspirada palavra. Fica conosco, Senhor, nos dê o Teu perdão e a Tua graça, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, a nova terra. Amiga, a nova terra. Já estudamos muitos temas, muitos assuntos interessantes para o crescimento espiritual nosso, né, na nossa família. E hoje chegamos ao final. Queremos agradecer a oportunidade que a Associação Rio de Janeiro, no Adventistas Rio, em ter nos proporcionado este privilégio de veicular todas as semanas a série Nisto Cremos. Obrigado pelo setor de mídia, pelo responsável de mídia da Associação Rio, a Fabiana Lopes, aos nossos administradores aqui do campo, presidente, secretário, tesoureiro, aos amigos departamentais da igreja, os nossos colegas também de ministério, os distritais, todos que nos apoiaram neste programa. Obrigado ao Laudemar, que foi um gigante na mídia, que
é o responsável por veicular através das plataformas digitais. Deus abençoe você, a sua família. E vamos agora ao assunto mais importante, que é o estudo da Bíblia, e um dos assuntos assim que fecham justamente com a temática, com a série Nisto Cremos, a nova terra. Conforme as Escrituras Sagradas, aquilo que Deus está preparando para o deleite dos redimidos sobrepuja em tal medida a vida que agora vivemos, que muito poucos hesitariam em abrir mão deste mundo em favor do mundo vindouro. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam da criação efetuada por Deus de um mundo perfeito para a habitação dos seres humanos, também por ele criados. Os 2 últimos capítulos das Escrituras também falam de Deus criando um mundo perfeito para a humanidade, mas dessa vez trata-se de uma recriação, isso mesmo, a restauração da terra, da devastação ocasionada pelo pecado. Vez por outra, a Bíblia declara que o eterno lar dos remidos será um lugar real, uma localidade em que pessoas reais, com corpo e cérebro, poderão ver, ouvir, tocar, provar, medir, pintar, experimentar com toda a plenitude. É nessa nova terra que Deus estabelecerá o céu real do futuro. O apóstolo Pedro descreve concisamente o que as Escrituras têm a nos dizer no tocante a este assunto. No capítulo 3 de sua segunda epístola, ele fala do mundo antediluviano, o mundo daquele tempo que foi destruído pela água. O segundo mundo é aquele que agora existe, um mundo que está sendo entesourado para o fogo. O terceiro mundo é aquele que aguardamos, composto por novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esse terceiro mundo é tão real quanto os 2 primeiros. A expressão nova terra significa tanto continuidade quanto diferença em relação à terra atual. Pedro e João divisam a velha terra purificada pelo fogo e liberta assim de toda contaminação e então renovada no capítulo 3 de 2 Pedro, versos 10 a 13, e em Apocalipse, capítulo 21, verso 1. João e Pedro nos reforçam que haverá de fato um novo céu e uma nova terra. A nova terra é, portanto, antes de mais nada, esta terra e não algum lugar distante. Embora renovada, ela permanecerá familiar, conhecida, o lar. E isso é bom, amigo. Isso é bom, amiga. Ela é nova. Entretanto, no sentido de que Deus removerá da terra toda e qualquer mancha causada pelo pecado. A nova terra, Jerusalém, é a capital desta terra, a Nova Jerusalém. Na linguagem hebraica, Jerusalém significa cidade da paz. A Jerusalém aqui da terra dificilmente terá feito jus a seu nome, mas a Nova Jerusalém refletirá fielmente em seu nome a realidade. Em determinado sentido, essa cidade vincula o céu e a nova terra. Primariamente, o termo céu aplica-se ao céu atmosférico. As Escrituras utilizam o termo para referir-se, primeiro, ao céu atmosférico em Gênesis 1, verso 20. Segundo, ao céu estrelado ou sideral, Gênesis 1, de 14 a 17. E terceiro, ao terceiro e último céu, onde se localiza o paraíso. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. A partir dessa conexão de céu com paraíso, torna-se ele sinônimo desse termo, que define o lugar do trono e da habitação de Deus. Assim, por extensão, as Escrituras designam o reino de Deus, seu governo, e as pessoas que voluntariamente o aceitam como o reino dos céus. Deus responde, além de qualquer expectativa, à petição apresentada na oração do Senhor. Vocês lembram na oração do Pai Nosso? Ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ao deslocar a Nova Jerusalém para o planeta Terra, isso em Apocalipse 21, versos 1 e 2, ele não apenas restaura a terra, ele a exalta, transcendendo seu presente estado decaído, ela se torna a capital do universo.
João utiliza termos românticos para configurar a beleza da Nova Jerusalém. A cidade, ela é semelhante a uma noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, verso 2. A descrição dos atributos físicos que ele faz da cidade retrata a sua realidade. O primeiro atributo específico que João percebeu ao ver a noiva, a esposa do Cordeiro, é a sua luz. Apocalipse 21, versos 11, no caso 9 e 11. A glória de Deus, diz a Escritura, ilumina a cidade, tornando supérflua a luz do sol e da lua. Capítulo 21, versos 23 e 24 de Apocalipse. Nenhum beco escuro tirará a beleza da Nova Jerusalém, pois seus muros e avenidas serão translúcidos e ali não haverá mais noite. Apocalipse 21, verso 25. Amigo, que revelação! Nem, diz a Bíblia, precisam eles de sol, né? Luz de candeia, nem luz da lua, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Apocalipse 22, verso 5. Deus, ele utilizou somente materiais dos mais preciosos na construção da cidade. Por exemplo, o muro é de jaspe, uma pedra preciosíssima, de acordo com Apocalipse 21, versos 11 e 18. Os fundamentos da cidade são adornados com 12 gemas diferentes. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Apocalipse 21, versos 19 e 20. Que maravilha! Essas gemas não são, entretanto, o material primário de construção. Em sua maior parte, a Bíblia diz que Deus fez a cidade, seus edifícios e ruas de ouro, capítulo 21, versos 18 e 21. Utilizando então esse precioso metal tão liberalmente quanto hoje as pessoas utilizam concreto. Esse ouro é mais puro do que aquele que nós conhecemos, pois João o apresenta como ouro puro, semelhante a vidro límpido, Apocalipse 21, 18. A Bíblia diz também que 12 portas, cada uma fabricada com uma única pérola, asseguram o acesso à cidade. A Bíblia diz que pérolas são produto de sofrimento. Um pequeno corpo irritante, incrusta-se sob a concha da ostra. E à medida que a pequena criatura sofre, transforma aquele corpo em uma vistosa gema. As portas, a Bíblia diz, são de pérola. Isso não quer dizer alguma coisa para nós, amigo, amiga do Nisto Cremos? Sua entrada, a minha entrada, a nossa entrada, Deus a providenciou por meio de infinitos sofrimentos pessoais, quando em Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Tão significativo quanto a lista de materiais empregados na construção da cidade é o fato de que o anjo que mostrou a cidade a João mediu as suas muralhas. Se elas podiam ser medidas, possuindo altura, o comprimento e espessura, torna-se claro que a cidade é um elemento real, pois baseia-se em dados da realidade nossa. Seu suprimento de água e alimento, por exemplo, do trono de Deus, localizado no centro da cidade, flui o rio da água da vida, Apocalipse 22, verso 1. Tal como uma figueira de Bengala, com seus múltiplos troncos, a árvore da vida cresce de ambos os lados do rio. Seus 12 frutos contêm os elementos vitais dos quais a humanidade ficou privada desde que Adão e Eva abandonaram aquele jardim puro. Eles são o antídoto para o envelhecimento, desgaste ou simplesmente fadiga. Apocalipse 22, verso 2. Aqueles que comem do fruto dessa árvore, que nem mesmo necessitam de noite para repousar, pois na nova terra jamais sentirão cansaço. Nosso lar é eterno, Nosso eterno lar poderoso. A Bíblia torna claro que finalmente os salvos herdarão esse lar poderoso. Mateus 5, verso 5, Salmo 37, verso 9. Jesus ele prometeu preparar para os seus seguidores moradas na casa de seu Pai. Em João 14, versos 1
a 3. E conforme observamos, as Escrituras localizam o trono do Pai e a sede do governo universal na Nova Jerusalém, que descerá até a terra. Apocalipse 21, 2, 3 e 5. A Nova Jerusalém, ela é a cidade pela qual Abraão esperava em Hebreus 11, verso 10. Dentro da grande cidade, Cristo está preparando mansões, de acordo com o que eu reli para vocês, né, em João 14, verso 2. Ou, conforme indica a própria palavra original de João 14, quando diz lugares de habitação ou casas de verdade ou moradas. Contudo, os redimidos não estarão confinados dentro dos muros da Nova Jerusalém. Vale lembrar isso. Eles herdarão a terra, poderão deixar seus lares na cidade e se dirigir ao campo, onde projetarão e construirão os lares de seus sonhos. É isso mesmo, caro ouvinte. Caro internauta, minha amiga que nos assiste, vão fazer os lares das suas imaginações, dos seus sonhos, nas casas de campo, plantarão vinhedos, diz a Bíblia, colherão seus frutos e deles comerão. Isaías 65, 21. No lar, junto com Deus e Jesus, será um lar maravilhoso para cada um de nós. E esse tema nos empolga, você não acha? Na nova terra, a promessa feita por Cristo a seus discípulos encontrará finalmente seu eterno cumprimento. Olha só, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versículo 3. O propósito da encarnação, ou seja, Deus é conosco, atingirá finalmente seu alvo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha o que diz o apóstolo vidente. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Que escatologia, amigo. Que promessa. Apocalipse 21, verso 3. Aqui, os salvos terão o privilégio de viver na presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, em constante companheirismo com eles. A pergunta que não quer calar: com o que se parecerá a vida na nova terra? Bem, reinando com Deus e com Cristo e com o Espírito Santo, Deus envolverá os redimidos, né, nos assuntos de seu reino, sem dúvida. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, diz a Bíblia, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 3 a 5. Não temos informações quanto à extensão de seu domínio. Entretanto, podemos assumir com segurança que em um dos importantes papéis a serem desempenhados nesse reino, os remidos servirão como embaixadores de Cristo ao universo, testificando de sua experiência com o amor de Deus. Sua mais abrangente alegria será glorificar ao Deus eterno. A vida na nova terra desafiará os mais ambiciosos por toda a eternidade. Os lampejos que possuímos quanto às categorias de atividades disponíveis aos remidos, por certo, estimulam nosso apetite, mas nem mesmo chegam ao se aproximar do início da delimitação das possibilidades. Já observamos a promessa bíblica de que os remidos construirão casas, né? E nelas habitarão, conforme Isaías 65, 21. Construir, amigo, amiga, implica projetar, mobiliar, edificar e potencialmente remodelar ou reconstruir. E a partir da palavra habitar, podemos formar a imagem de uma ampla gama de atividades relacionadas com a vida diária. A motivação subjacente a toda a existência da nova terra é a restauração daquilo que Deus havia planejado para sua criação original. No Éden, Deus concedeu aos nossos primeiros pais um jardim para cuidar e cultivar, Gênesis 2,15. Se na nova terra haverão de plantar vinhedos, conforme diz Isaías, por que não jardins e campos de cereais? Boa pergunta. Se, conforme indica o Apocalipse, haverão de tocar harpas, por que não trompetes ou outros instrumentos? Em última análise, foi Deus quem implantou dentro de nós, dentro do ser humano, a capacidade criadora e o colocou em um mundo de ilimitadas potencialidades.
Grande parte de nossa alegria aqui na terra, com certeza, será suplantada com a Nova Jerusalém. Claro que será obtida através de relacionamentos, amigo. Amigos, famílias, nós reconheceremos. Tem gente que tem essa dúvida, não é, amigo? Não é, amiga? Tem gente que tem essa dúvida. Será que nós vamos reconhecer nossos amigos? Será que nós vamos reconhecer nossos irmãos? Sim, reconheceremos nós, os amigos e familiares, depois que formos transformados à imagem de Jesus Cristo, na glorificação no seu regresso. Depois da ressurreição de Cristo, os discípulos não tiveram qualquer dificuldade, vocês lembram disso? Em reconhecê-lo. Maria identificou a sua voz quando ele disse Maria, depois de sua ressurreição. Tomé, a sua aparência física. E os discípulos de Emaús, as suas maneiras. No reino do céu, Abraão, Isaac e Jacó ainda conservarão seus nomes e identidade, de acordo com Mateus 8, verso 11. Podemos imaginar com segurança, querido, querida, que na nova terra seguiremos mantendo o relacionamento com aqueles que hoje conhecemos e com aqueles que hoje amamos. Efetivamente, serão as relações das quais lá desfrutaremos e não apenas com familiares e amigos atuais, que fazem do céu a nossa esperança. Seus benefícios materiais parecerão como nada em comparação com os valores eternos do relacionamento com Deus Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo, com nosso Salvador, com o Espírito Santo, com os anjos, com os santos de todas as famílias, nações, línguas e povos, e com os nossos familiares. Não mais personalidades fragmentadas, famílias divididas ou comunhão abalada. Inteireza e perfeita saúde serão universais. A integração física e mental farão do céu e da eternidade o mais pleno cumprimento de tudo. Amém? O amor e simpatias que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício, a comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, de todas as eras. Tudo isso concorre para constituir a felicidade dos remidos. Oh, maravilha! Que coisa, hein, gente? Tem coisa boa para nós, viu? Aguarde, tem muita coisa boa. E o spoiler quem dá é o próprio Jesus Cristo, é o próprio João. Aí vem uma pergunta. Pastor, lá no céu a gente vai casar? Alguns têm essa preocupação, né? Alguns dos contemporâneos de Cristo relataram o caso da mulher que havia enviuvado repetidamente, tendo se casado 7 vezes ao todo. Lembram dessa história? Perguntaram-lhe quem seria o seu marido quando da ressurreição. Não é necessário muita imaginação para se ver as infindáveis complicações que apareceriam. Caso o relacionamento matrimonial do presente estado de coisas fosse renovado no céu. A resposta de Cristo revela a sabedoria de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição, ele responde, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Mateus 22, versos 29 e 30. Você já fez essa pergunta a alguém? Pois é. Significa isso que os remidos serão privados dos benefícios hoje associados ao matrimônio, pastor? Na nova terra, os remidos não serão privados de coisa alguma boa, querido, querida. Deus prometeu que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmo 84, verso 11. Se isso é verdade nesta vida, quanto mais deverá sê-lo na vindoura? A verdadeira essência do matrimônio é o amor. E a maior alegria possível se encontra na expressão do amor. As Escrituras dizem, Deus é amor. E na tua presença, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. 1 João 4, verso 8 é amor. E Salmo, capítulo 16, verso 11. Na nova terra,
Sem dúvida, ninguém sentirá falta de amor ou de prazer. Ninguém se sentirá solitário, sozinho, vazio ou desamado ali. Concorda? Podemos ter a confiança de que o amorável Criador, que designou o casamento para trazer alegria, prazer, a experiência humana no mundo atual, terá algo ainda melhor para o mundo vindouro. Algo que será tão superior ao casamento quanto o novo mundo será superior ao atual. Outra pergunta interessante que vem sobre a nova terra é sobre a restauração mental, intelectual nesse novo mundo. Por exemplo, a Bíblia diz que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, Apocalipse 22, verso 1. Bem, a cura de que fala o Apocalipse significa mais que cura, pois tem a ver com restauração, uma vez que ali ninguém mais adoecerá, de acordo com Isaías 33, 24, não é? À medida que comerem da árvore da vida, os remidos se libertarão das limitações físicas e mentais que séculos de pecado lhes ocasionaram. Eles serão restaurados à imagem de Deus, não é? Um potencial ilimitado. A eternidade oferece horizontes intelectuais ilimitados. Ali, mentes imortais contemplarão com deleite que jamais se fatigará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para nos tentar ao esquecimento de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, se ampliarão todas as capacidades. A aquisição de conhecimentos não cansará o espírito nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas, e surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Separada de Cristo, a vida eterna seria sem significado. Concorda comigo? Através de toda a eternidade, os redimidos sentirão fome e sede de Jesus, por maior compreensão de sua vida e obra, por mais comunhão com Ele, por mais tempo para testemunhar diante do mundo não caído de seu incomparável amor, por um caráter que reflita mais intimamente o seu caráter. Os redimidos viverão para e com Jesus. Nele descansarão plenamente satisfeitos para sempre. O próprio Cristo vive para servir, Mateus 20, verso 28, e chama seus seguidores para viverem da mesma forma. Trabalhar para Cristo, mesmo agora, é algo recompensador. E o relacionamento assim gerado oferece uma indicação das maiores bênçãos e privilégios de se trabalhar com Ele lá na eternidade. Lá, com grande gozo e satisfação, seus servos o servirão. Apocalipse 22, verso 3. Embora os redimidos tenham a oportunidade de investigar a casa dos tesouros da natureza de Deus, a ciência mais popular será a ciência da cruz, com os intelectos restaurados à acuidade que Deus deseja que tenham, tendo sido removida a cegueira causada pelo pecado, é claro, estarão aptos a perceber verdades espirituais sob uma luz que agora apenas podemos almejar. Tornarão o assunto da salvação o tema que possui profundidade, altura e largura que ultrapassa toda a imaginação, o seu estudo e cântico por toda a eternidade. E por meio desse estudo, o redimido obterá vislumbres cada vez maiores da verdade conforme ela é em Cristo Jesus. Semana após semana, os salvos se encontrarão para a adoração sabática. Olha o que diz o profeta messiânico em Isaías 66. De um sábado a outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23. Não mais haverá, todo o mal será erradicado. Algumas das mais preciosas promessas relacionadas com a nova terra, dizem respeito ao que não existirá ali. A Bíblia diz: a morte
já não existirá. O livro do Apocalipse declara: já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Todos esses males, querida ovelha que me escuta pelo canal Nisto Cremos, nas redes sociais do YouTube, Facebook, Instagram, olha só, todos esses males desaparecerão para sempre, porque Deus erradicará toda forma de pecado, que este é a causa do mal. As Escrituras mencionam a árvore da vida como parte da nova terra, mas em nenhum momento o fazem em relação à árvore da ciência do bem e do mal. Parou para pensar nisso? Ou qualquer outra fonte de tentação? Naquela boa terra, os cristãos jamais terão de batalhar contra o mundo, a carne ou o próprio diabo. A garantia de que a nova terra permanecerá nova a despeito da entrada de imigrantes provenientes do poluído e velho planeta Terra é o fato de que Deus excluirá dali todos os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Apocalipse 21 fala isso. Versos 8, Apocalipse 22 e o verso 15. Ele tem de fazê-lo, pois onde quer que entre o pecado, tão somente causa ruína. Todo vestígio de maldição será removido. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Através da eternidade, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão o poder. As coisas antigas não serão lembradas. Na nova terra, o profeta Isaías diz que não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17. Lendo-se o contexto, entretanto, parece claro que são as tribulações que os remidos esquecerão para sempre. Isaías 65, 16. Eles não poderão esquecer as boas coisas feitas por Deus, a abundante graça pela qual Ele os salvou. Do contrário, toda a imensa batalha contra o pecado teria sido em vão, não acha? A experiência pessoal dos santos com a salvadora graça de Cristo será a essência de seu testemunho ao longo de toda a eternidade. Adicionalmente, a história do pecado forma um importante elemento da garantia de que não se levantará por duas vezes a angústia, diz o grande profeta Naum, no capítulo 1, verso 9. Pensamentos quanto aos tristes resultados causados pelo pecado servirão como meio de intimidação para qualquer um ser tentado a seguir outra vez tal caminho suicida. Mas, embora os eventos do passado sirvam a esse importante propósito, a atmosfera celestial limpará essas terríveis recordações da dor a elas associada. A promessa é que essas memórias não provocarão nos remidos qualquer remorso, pesar, desapontamento, tristeza ou vexame. O valor da crença em uma nova criação, por exemplo, a crença na doutrina da nova criação, traz uma série de benefícios extremamente práticos para nós cristãos, amigo. Isso mesmo, acreditar que Ele vai recriar todas as coisas, isso é motivador, você não acha? Provê incentivo para a perseverança. O próprio Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, diz o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 12, verso 4. Paulo, ele renova seu estímulo ao contemplar a glória futura, dizendo: por isso não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós efeito eterno, peso de glória, acima de toda comparação, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Apresenta então a alegria e certeza da recompensa. O próprio Cristo disse: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, verso 12. Paulo então reitera nas seguintes frases, nos seguintes termos: se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 14.
Isso fortalece contra a tentação, amigo. Moisés, ele foi capaz de afastar-se dos prazeres transitórios do pecado e dos tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, verso 25 e 26. Prover um antegozo do céu. Pensar que existirá uma recriação, uma nova terra, isso nos dá capacidade para prosseguir. A recompensa do cristão não é apenas futura. O próprio Cristo, por intermédio do Espírito Santo, vem ao cristão e habita nele como uma espécie de garantia das bênçãos do futuro. Cristo diz: se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Quando Cristo entra, sempre traz consigo o céu, não é verdade? Comungar com ele, amigo, amiga, é ter o céu no nosso coração. É o início de sua glória, é a salvação antecipada. Alguns veem os cristãos como tão voltados para o céu que chegam a perder todo o valor terrestre. Mas é a própria crença no além que dá aos cristãos a força para mudar o mundo. Conforme observou um grande escritor, C.S. Lewis, dizendo: se alguém ler a história, constatará que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram exatamente aqueles que mais pensaram no mundo do porvir. Foi a partir do momento em que os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão ineficazes no mundo presente. Amigo, amiga, focalize o céu e você realizará tudo aqui na terra. Focalize a terra e você não conseguirá coisa alguma. O homem sábio terá mais cuidado em esculpir uma estátua no mármore do que em fabricar um boneco de neve. O cristão que planeja viver para sempre, naturalmente, estruturará sua vida com maior cuidado e assim exercerá maior influência sobre a sociedade do que a pessoa que imagina ser descartável, que nasceu apenas para ser jogada fora. A ocupação com os temas celestiais que o Espírito Santo alimenta possui grande capacidade de assimilação. Por meio deles, é a alma elevada e enobrecida. Sua esfera e seu poder de visão são ampliados e as proporções e valores relativos das coisas visíveis e invisíveis são mais claramente apreciados. O mundo tal como agora nós vemos, querido, querida, distorce grandemente o caráter de Deus e seu plano original para este planeta. O pecado danificou de tal modo o ecossistema terrestre que muitos não conseguem estabelecer qualquer conexão entre este mundo e o paraíso retratado em Gênesis 1 e 2. Agora, uma constante luta pela sobrevivência caracteriza a vida. Mesmo a vida do crente, que necessita batalhar contra o mundo, a carne e o diabo, não retrata adequadamente o plano original de Deus. Naquilo que Deus planejou para os remidos, um mundo não maculado pela mão de Satanás, um mundo no qual o propósito de Deus governa soberano, temos uma representação mais fiel de seu caráter. Finalmente, a Bíblia descreve a nova terra de modo a atrair as pessoas não religiosas a Cristo. Uma pessoa tendo ouvido falar que a terra restaurada à sua beleza edênica, tão real quanto a terra agora existente, deveria constituir o lar final dos santos, onde estariam livres de toda tristeza, dor e morte, podendo conhecer e ver os outros face a face, objetivou vigorosamente: isto não pode ser. Isso é justamente o que agradaria ao mundo. Isso é exatamente o que os ímpios apreciariam. Muitos parecem pensar que a religião, com a sua recompensa final, deveria ser algo que o mundo não apreciaria. Contudo, quando qualquer estado de felicidade é mencionado, pelo qual o coração do homem, em sua condição caída, muito almeja, eles pensam que isso não pode fazer parte da verdadeira religião. Nada poderia estar mais longe da verdade. O verdadeiro propósito de Deus ao tornar conhecido aquilo que preparou para aqueles que o amam
é atrair indivíduos, desviando-os de suas preocupações com este planeta, tentando ajudá-los a discernir o valor do mundo vindouro e lhes dar vislumbres das belas coisas preparadas no coração de amor do Pai. Viveremos essas realidades retratadas pelo coro Aleluia. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 20. Glória a Deus por isso. As Escrituras dizem ainda que toda criatura se unirá a esse jubiloso cântico, dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, verso 13. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Breve amigo, breve amiga, todo mal, toda lágrima, toda dor, tudo que não presta será extirpado, será destruído. E lá, na nova terra, nós estaremos para sempre, juntamente com o nosso Senhor, além do Rio Azul. Você gostaria de entregar seu coração a Ele, de entregar sua vida a Ele e se firmar nesta promessa de um novo céu, de uma nova terra, nos quais habita paz, amor e justiça? Entregue-se nesse momento, pois Jesus está com os braços abertos para receber cada um de nós. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do Mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
as nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do céu azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum temor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Além do rio azul. Oh, querido, que linda crença hoje sobre a nova terra. Você aceitou o convite de Jesus. Permaneça firme até aquele dia e nos encontraremos como amigos, como irmãos, todos participantes da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por este estudo, nisto cremos. Por este último episódio, 28º, da sexta doutrina dos últimos dias. Obrigado porque nós temos esperança. Assim como o Senhor criou uma terra perfeita, o pecado veio e tentou deturpar essa criação, denegrir a imagem do Senhor no homem. O Senhor voltará e o Senhor vai recriar tudo e todas as coisas para os seus redimidos, para que todos possamos habitar e nunca mais ouviremos falar de morte, choro, luto ou dor. Obrigado por cada um dos teus feitos para nos tentar trazer de volta para os teus braços. Obrigado pela participação dos internautas durante esses 28 episódios. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que o Senhor abençoe sua casa e que possamos nos ver novamente, sim, debaixo daquela árvore da vida, junto ao rio de cristal, ao rio puro, ao mar de vidro. Que a tua graça, Senhor, nos capacite para estarmos naquele dia, junto com todos os anjos, todos os redimidos de todos os tempos, salvos, e contemplaremos a tua face e uns dos outros para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Nos dê a tua graça e o teu perdão, pois te oramos agradecidos pelos méritos de Jesus, o qual vive e reina para sempre. Amém. Bem, amigo, foi muito bom ter estado com você aqui no Nisto Cremos durante esses 28 episódios, durante essas 28 semanas, estudando essas doutrinas poderosas, essas crenças extraídas das Escrituras. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você
tenha misericórdia de você, de nós, e nos dê a sua paz. Concluindo, fiquem, todos vocês, com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Até lá, meu amigo. Obrigado. Que Deus te abençoe. Tchau.